Nós estamos ao telefone com o presidente do PPS, Roberto Freire, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Presidente, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha. Bom dia a você aí, aos ouvintes da Rádio Folha. É um prazer aí sempre conversar com vocês. O PPS também é protagonista nessa solicitação de impeachment. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente dessa ação que aconteceu ontem e do desdobramento que vai ser feito da agora por diante. Olha, ontem foi um desdobramento das ruas brasileiras, não é? Só acontece todo esse movimento por conta da mobilização da cidadania contra o governo, rejeição ao governo e o Lava Jato, que mostra o nível de imoralidade e de criminalidade que assaltou o Estado brasileiro nesses tempos, chamemos tempos de Lula. Esse petrolão, no caso apurado pelo Lava Jato, vem quase desde o início do governo de Lula. Foi descoberto tudo através das chamadas colaborações premiadas, ou delação, como vulgarmente nós estamos chamando, mas o fato é que essa indignação tomou conta da cidadania, rejeição tremenda, associada à crise econômica, que se aprofunda e ainda vai se aprofundar mais, e o governo batendo cabeça, desmantelado sem saber o que fazer, a crise política, perda gradativa e sistemática de maioria que o governo tinha, das maiores da história republicana, e isso instalando crise no relacionamento com o Congresso. Tudo isso cria um cenário que evidentemente tinha que as forças políticas responsáveis adotar alguma posição. A cidadania brasileira esperava isso, e nós todos estamos sentindo como ela agora imagina que cumprimos com o nosso papel. Se isso vai prosperar, é um processo. Quem vai dizer é exatamente a continuidade do Lava Jato, a crise política, não é algo que se possa definir hoje. Mas não tem dúvida, quem acompanhou, por exemplo, como eu acompanhei, testemunha viva do impeachment de Collor, esse processo é com idas e vindas, com confronto político, não é nada idílico, avisou que vai fazer e está resolvido. Não, é um enfrentamento político que a sociedade brasileira está fazendo. Isso foi um passo inicial no Congresso, que é onde irá ser resolvido finalmente a questão do impeachment ou não. Márcio Didier, tem perguntas a lhe fazer, presidente. Márcio. Bom dia, deputado Roberto Freire, tudo bom? Bom dia, Márcio. Ô, deputado, diante desse quadro que se agravou da economia nos últimos dias, com esse rebaixamento da nota, caiu a nota do país, caiu a nota da Petrobras, está caindo a nota de tudo quanto é coisa. São mais de 30 empresas. Né? Isso. Um impeachment nesse momento não seria para piorar ainda mais esse negócio, porque é um processo longo, é um processo que não se acaba em um mês, não é? Tem todo um trâmite legal para se acabar, não é? Não seria pior não nesse momento? Me permita dizer, uma forma educada de ficar com receio de fazer impeachment, ou ser contra, não é? Porque a experiência, e isso infelizmente o Brasil teve, foi traumática, mas a experiência mostrou que imediatamente após o impeachment, você recobrou algo fundamental para enfrentar a crise, que é restaurar um pouco a confiança no governo. Quando o governo falar alguma coisa, a sociedade para escutar e aguarda a ação governamental. O que você tem hoje é que você não tem ação do governo, você não tem confiança, você não aguarda nada do que ela diz, porque já começa a não dizer nada. Vou te dar um exemplo. Como é que podemos viver com um governo que, por exemplo, trata uma questão administrativa, é verdade, mas que envolve todas as Forças Armadas brasileiras, sem saber o que está fazendo? Uma funcionária do segundo escalão assume que foi ela que mandou, sem a presidente da República ter conhecimento, sem um ministro interino da Defesa ter conhecido, inclusive envolvido, porque seu nome consta do decreto. Ou seja, isso evidentemente mostra a ausência de governo, a ingovernabilidade está instalada. O que é que Levi significa como ministro da Fazenda? Nada.
Ele apenas quer, na vaidade, continuar ministro, mas não apita mais coisa nenhuma. Nada do que ele veio para fazer fez. Ao contrário, fica dizendo platitudes e nada encaminhando. E alguém vai querer responsabilizar a oposição por todo esse quadro caótico? Não, a oposição tem que assumir a postura que assumiu lá com Collor e que foi fundamental. O governo Itamar foi um governo defazejo para o Brasil, desde o início, quando do desenlace do impeachment de Collor. Isso é importante saber. A sociedade é um pouco aquilo, olha, é pior continuar do jeito que está. Nós temos que ter uma atitude. E esse governo, infelizmente, já não apita mais coisa alguma para enfrentamento da crise econômica, política e moral. Deputado, agora vamos lá para as hipóteses. Dilma sendo afastada por impeachment ou renunciando, que também é uma hipótese que está se falando muito ultimamente. Acha que ela isso. Pode caminhar para a renúncia. Isso, ele defende isso, o deputado não Jarbas. Não é defender, até porque renúncia não tem como defender, mas não é uma posição política que nós podemos assumir. Você pede renúncia, quem aconselha ela, quem é amigo dela, a oposição tem que cuidar do que politicamente pode fazer. O que nós podemos fazer é o impeachment. Sim. Mas diga. Não, mas o que eu falo, aí assume Temer, presidente do PMDB, presidente da Câmara do PMDB, presidente do Senado do PMDB. Não é poder demais não para um partido só e um partido maluco como é o PMDB? Olha, primeiro que tudo, o governo não será do PMDB. Até porque o PMDB pode ser um grande instrumento para o impeachment. Aliás, não haverá impeachment se o PMDB não ajudar a fazê-lo, mas o governo será um governo de coalizão, um governo das forças políticas que serão responsáveis pelo impeachment. Assim foi com Itamar. Itamar era do PMDB, eu não me lembro quem era o presidente do Senado ou da Câmara, mas isso não era o importante. O importante foi que o governo de Itamar foi um governo de uma ampla coalizão das forças que participaram do impeachment de Collor, a exceção do PP, que não quis participar. Quase que, quer dizer, botou para fora do partido a Erundina, que participou. Nós vamos nos lembrar disso. Mas todos os outros partidos, o Partido Socialista Brasileiro, junto conosco, do PPS, PSD, do PCB, o PCdoB participou, ou seja, foi uma ampla coalizão, PMDB, PSDB. Isto irá acontecer, não tem nenhuma dúvida. As forças que estiverem no processo de impeachment e que se associarem nessa ação terão participação no governo, e é fundamental que participem, até para termos a capacidade de enfrentar e resolver o problema, inclusive com a coalizão política que sustente as políticas que terão de ser adotadas. Até porque eu converso muito, as pessoas dizendo, sim, mas o que é que vai ser feito? Olha, nós não estamos num processo eleitoral que você previamente faz um programa. Até porque seria constrangedor você imaginar que Temer pudesse estar discutindo um programa de governo. Isso não é admissível. Agora, iniciado o processo, definido no processo, você faz o governo de coalizão tal como Itamar fez. Até porque se não fizer, não tem condições de governar. Vai ter a continuidade até se o PMDB pensar que vai continuar o governo que está aí. Não vai, evidentemente que não pode. Ok, presidente, muito obrigado pela sua participação no Folha Política de hoje. Bom fim de semana, tudo de bom. Bom para vocês, um abraço também. Idem, conversamos com o presidente nacional do PPS, Roberto Freire, conversando aqui no Folha Política de hoje.